Você está na rádio do Apostolado Nossa Senhora do Rosário de Lepanto. Aqui você obtém informações, estudos e temas católicos. Tudo sobre a nossa Santa Igreja. Profecias católicas e o fim dos tempos. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta. Num artigo exposto aqui em 15 de 3 de 2012, o ex-ministro da Justiça, Paulo Bossar, fala de tempos apocalípticos, né? A filha dele, Magda, né, advertiu que estamos a viver tempos do apocalipse, sem nos darmos conta. Disse ele assim: na semana passada certifiquei-me do acerto da sua observação, ao ler a notícia de que o douto conselho da magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, atendendo a postulação de ONG representante de opção sexual minoritária em decisão administrativa unânime, resolve determinar a retirada de crucifixos porventura existentes em prédios do Poder Judiciário Estadual. Decisão essa que seria homologada pelo tribunal. Seria este o caminho que responde aos princípios constitucionais republicanos do Estado laico e da separação entre a Igreja e Estado. Tenho para mim tratar-se de um equívoco, pois desde a adoção da República, o Estado é laico e a separação entre Igreja e Estado não é novidade da Constituição de 1988. Data de 7 de janeiro de 1890. Decreto 119A, da Lavra, né, do ministro Rui Barbosa, que de longa data se batia pela liberdade dos cultos. Desde então, sem solução de continuidade, todas as constituições, inclusive as bastardas, né, têm reiterado o princípio hoje centenário, o que não impediu que o histórico defensor da liberdade dos cultos e da separação entre Igreja e Estado sustentasse que nossa lei constitucional é antirreligiosa e nem irreligiosa. Bom, é hora de voltar ao assunto. Aí disse que há pouco que estava a ocorrer um engano. Ao meu juízo, né, os crucifixos existem nas salas de julgamento no tribunal. Lá não se encontram reverência a uma das pessoas da Santíssima Trindade, segundo a teologia cristã. Mas há alguém que foi acusado, processado, julgado, condenado e executado, enfim, justiçado até a sua crucificação, com ofensa às regras legais históricas, e por fim ainda vítima da pusilanimidade de Pilatos, que tanto tendo consciência da inocência do perseguido, preferiu lavar as mãos e com isso passar a história, né? E em todas as salas onde existe a figura de Cristo é sempre
como o injustiçado. Que aparece e nunca em outra postura. Fosse nas bodas de Canaã, entre os sacerdotes, no templo ou com os seus discípulos. Na ceia que Leonardo da Vinci imortalizou. No seu artigo O Justo e a Justiça Política, publicado na Sexta-feira Santa de 1899, Rui Barbosa salienta que por 6 julgamentos passou Cristo, 3 às mãos dos judeus e 3 às dos romanos, e em nenhuma teve um juiz. É verdade. E adiante, não há tribunais que bastem para abrigar o direito quando o dever se ausenta da consciência dos magistrados. Em todas as fases do processo ocorreu sempre a preterição das formalidades legais. Em outras palavras, o processo do início ao fim infringiu o que em linguagem atual se denomina o devido processo legal. O crucifixo está nos tribunais, não porque Jesus fosse uma divindade, mas porque foi vítima da maior das falsidades de justiça pervertida. E não é tudo. Pilatos ficou na história como protótipo do juiz covarde. E deste modo, que há mais de 100 anos, Rui concluiu seu artigo. Como quer te chames de, digamos aí, prevaricação judiciária, não escaparás ao ferrete de Pilatos. O bom ladrão salvou-se, mas não há salvação para o juiz covarde. Faz mais de 60 anos que frequento o Tribunal Gaúcho. Dele recebi a distinção de fazer-me uma vez seu advogado perante o Supremo Tribunal Federal. E em seu seio encontrei juízes notáveis. Um deles chamava-se Isaac Melzer. Não era cristão. É o que eu sei, o crucifixo não o impediu de ser o modelar juiz que foi e que me apraz lembrar em homenagem à sua memória. Outro sim, não sei se a retirada do crucifixo vai melhorar o quilate de alguns dos menos bons. Por derradeiro confesso que me surpreende a circunstância de ter sido uma ONG de lésbicas que tenha obtido a escarninha medida em causa. A propósito, alguém lembrou se a mesma entidade não iria propor a retirada de Deus do preâmbulo da Constituição e nem a demolição do Cristo que domina os céus do Rio de Janeiro durante os dias e todas as noites. Bem, muito bonitas palavras aqui, olha. Advogado de jurista, né, e professor, o gaúcho Paulo Brossard. A NSR Lepanto, mais uma voz da tradição católica,